Olá, crianças! Estamos iniciando hoje a aula 22 de português. E essa é a leitura inicial escolhida hoje. É um texto de curiosidade, tipo aqueles você sabia que traz coisas curiosas que muitas vezes vocês podem saber e outras podem acrescentar. É um estilo, é um gênero diferente desses que a gente trabalhou até agora. Então, eu peguei aqui num site confiável, que é a revista Recreio, né? 10 curiosidades sobre o corpo humano. Coisas que você nem imaginava. Então, eu acho legal a gente estar lendo coisas assim que venham acrescentar. Coisas que a gente diz assim, nossa, que legal. Como eu disse, pode ser que vocês já saibam. Mas é um texto bem bacana. O corpo humano é uma máquina incrível e cheia de surpresas. Quando o assunto é curiosidade, existem muitas que você e nem todo mundo sabe. Pensando nisso, resumimos 10 fatos sobre o funcionamento do corpo humano para você aprender e se divertir. Ou seja, 10 coisas que você pode estar ouvindo e aprendendo. É uma fonte confiável, a revista Recreio, ela é conceituada. Vocês podem estar fazendo mais pesquisa sobre isso na internet, tá? Número 1. Vocês sabiam que crianças possuem cerca de 305 ossos, enquanto os adultos possuem apenas 206? Isso acontece porque o esqueleto do bebê tem mais cartilagem. E durante o crescimento, muitos ossos se fundem, se juntam, transformando-se num só. Que legal, né? Então, quando pequenos, mais ossos. Quando os adultos, menos ossos. 2. O corpo humano possui vasos sanguíneos, vasinhos, veias, por toda a sua extensão. É lógico, quando a gente corta qualquer extremidade do corpo não sai sangue, é porque há vasinhos de sangue. Juntos, todos esses vasinhos podem chegar a 95 mil quilômetros, ou seja, o suficiente para dar 2 voltas e meia na Terra. Olha que legal! Então, são muitos mesmo, não é mesmo? 3. A regeneração, quando a gente machuca, recompõe alguma parte do corpo, é uma das capacidades mais incríveis do ser humano, assim como diversas outras espécies de animais. Porém, existe uma única parte que não é capaz de se regenerar, de se refazer, de cicatrizar, que são os dentes. Uma vez perdidos, nós não estamos falando do dente de leite, nós estamos falando do dente o dente que é fixo, que você adquire ele a partir dos 6, 7 anos, os dentes permanentes. Esse, se você perder, não nasce outro. 4. O nariz e as orelhas são partes do corpo humano que nunca param de crescer no decorrer da vida. Pense nisso. A gente vai ficando velho e o nariz e a orelha continuam crescendo. É muito interessante, né? 5. O cérebro é uma parte do corpo que nunca descansa. Mesmo durante o sono, ele mantém-se bem ativo. Inclusive, é o momento que ele costuma trabalhar mais. 6. A cera do ouvido geralmente é retirada por questões higiênicas. É claro que seu excesso deve ser removido, mas sua presença protege os ouvidos. Então, muita gente limpa até o fundo, perigoso até machucar. A gente só pode limpar o excesso que está para fora, não que está lá dentro, porque a cera protege. Legal, né? 7.
O nariz humano é capaz de sentir e identificar aproximadamente 50.000 aromas, 50.000 cheiros diferentes, enquanto os olhos podem distinguir até 10 milhões de cores diferentes. A gente só pensa nas cores básicas, né? Mas olha que incrível, 10 milhões de cores diferentes. 8. O corpo humano possui muitos músculos, né? Para a gente poder ficar em pé, músculos da face, dos ombros, do braço, do peito, enfim, do corpo todo. Mas o mais forte deles é a língua. A língua. Incrível, né? 9. O coração bate em média 100.000 vezes por dia, cerca de 60 a 100 vezes por minuto. Ele não para nunca. Quando ele parar, a gente já era. 10. Existem mais bactérias dentro da boca do que pessoas no mundo. Quantas bactérias, então, tem dentro da nossa boca? Mais do que pessoas no mundo. Então, são muitas mesmo. Cerca de 50 milhões de bactérias habitam a boca do ser humano. Mas, é claro, nem todas elas fazem mal à saúde. Então, aqui eu li 10 curiosidades sobre o corpo humano que tirei do site da revista Recreio, que é uma fonte segura para a gente tá lendo, porque existem muitas fakes, vocês sabem disso. Gostaram das curiosidades? Bacana, né? Então, vamos agora ao registro da aula 22. Peguem os cadernos. Crianças, registro da aula 22 de português. Como eu disse a vocês, eu estou escrevendo no caderno para que vocês tenham ideia lembrança de como manter a utilização desse instrumento, caderno. Então, coloca em cima a aula 22, português, a data de hoje. Leitura, curiosidades, o corpo humano, ponto final. Vou colocar aqui, porque eu não tinha colocado. Número 1. Nesta aula, nós vamos usar o livro didático das páginas 37 até 43. Então, professora, não vai ter lição no caderno. Eu posso escrever, pular uma linha e escrever aula 23 aqui embaixo, quando vier o registro da próxima aula? Sim, claro. Se não houve atividade para fazer, lembre-se que você só pode fazer a aula 22 a hora que você terminar a 21. E lá tem uma proposta de produção textual. Então, você faz o texto, termina toda a proposta da aula 21 e vem para o registro da aula 22. Porque se não ficar registro e lição lá na frente, vai ficar perdido. Não é desta maneira. Então, eu faço tudo da aula 21, depois eu venho para a aula 22. Agora, na sequência, eu vou explicar as atividades da página 37 até a 43, ok? Não vai ter registro aqui de mais nada, porque a atividade será no livro. Então, a aula 23, provavelmente você vai pular uma linha e vai escrever aqui embaixo o seu registro. Certo, crianças? Crianças, conforme o nosso registro, nós estamos utilizando o livro didático e daremos continuidade ao trabalho, aos estudos da pontuação. Na aula anterior, vocês terminaram de escrever um diálogo lá da Magali e do Dudu. Usaram os sinais de pontuação. E agora o autor propõe para a gente, nesta página 37,
que vocês podem pegar o livro de vocês e acompanhar, continuar trabalhando a pontuação e expressividade. Lembra que na correção da folhinha de pontuação, eu disse para vocês que é importante o modo que a gente lê, o modo que a gente escreve, porque são os sinais de pontuação que definem como que será a leitura. Vamos lá, então. Atividade oral e escrita. Número 1. Os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor a dar mais sentido ao que lê. Releia em voz alta a fala da cigarra da fábula A Cigarra e as Formigas. O trecho é: por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Então, olha a pausa que a vírgula precisou dar por colocação da vírgula. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Então, a exclamação, ela coloca uma entonação maior. O que você acha que a cigarra está sentindo ao falar isso? Ela está falando com calma, ela está meio desesperada. O que essa linguagem dela mostra? B. Releia a mesma frase, expressando com a voz os sentimentos do quadro abaixo. Aqui é para você pensar, né? Releia a frase sentindo fraqueza, releia a frase sentindo raiva, relê a frase sentindo tristeza, medo. São entonações diferentes nesta mesma frase. Também é só para você estar pensando. O sinal de pontuação, conhecido como exclamação, pode criar efeito de ênfase ou expressar sentimentos como surpresa, alegria, dor, decepção, etc. Isso eu já tinha dito para vocês também. 2. Releia em voz alta o trecho a seguir. Extraído é tirado da fábula de Esopo. Repare nas mudanças no seu jeito de falar, quando existem sinais de pontuação. Vamos lá, então. E os sinais de pontuação aqui, eles estão coloridos aqui para chamar a sua atenção. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? A. Para que serviram os 2 pontos? Esses 2 pontos serviram para quê? B. Qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas? Ele está presente aqui e aqui. C. Quantas frases há na fala das formigas? Quantas frases há na fala da formiga? A fala dela é essa daqui, O que você observou para responder? O que começa cada frase? Presta atenção. Continuando, página 39. Vamos acertar aqui. Se você tem alguma dificuldade para acompanhar, pegue seu livrinho. Página 38, 38. Número 3. Releia outro trecho da fábula. De novo, os sinais estão em cor diferente. Para falar a verdade, vírgula, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Aqui o que está em cor diferente, é um sinal bem que vocês conhecem bem. A.
O travessão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens. Nesse trecho, o travessão também foi empregado é colocado com uma finalidade diferente. Qual delas? É a mesma finalidade do começo, é no meio da frase, certo? Circule a fala do narrador. Circula nesse trecho aqui a frase que é do narrador, que não foi nem a formiga e nem a formiga e nem a cigarra que está falando. 4. Observe os sinais de pontuação destacados. Por que 2 deles foram empregados, um em seguida do outro? Por que eles foram colocados um em seguida do outro? Responde aqui. Leia em voz alta esta fala das formigas. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Observe o que acontece com sua voz ao ler a frase com o sinal de pontuação destacado. Esse sinal de pontuação é chamado de reticências. É esse daqui, ó, é esse que está destacado aqui. Reticências é os 3 pontinhos. Que ideia reticências pode trazer para esta fala? Que ideias reticências podem trazer para esta fala? Bom, será que tem será que tem uma pausa? Será que é um tempo? Será que existe... Ela dá uma parada, vocês vão escrever aqui. Esta atividade aqui, que era para ser feita em dupla, é uma atividade de leitura que começa na 38 e termina na 39. Vocês podem estar lendo sozinhos, mas não vão fazer jogral, só se fizer com a mãe ou com o irmão, porque ele sugere a você, vou passar para a página 39. Que você, um seja formiguinha e outro seja cigarra, e vá usando tons de deboche, rindo da cigarra, ou a cigarra com a certeza do que pensa, firme. Então, aqui tem as perguntas, as falas, as expressões, só que em cada uma delas você teria que colocar essas expressões. É uma atividade de leitura, então você tem que ler só. Dá para fazer lá a duplinha, o jogralzinho na dupla, mas com alguém da família. Hora de organizar o que estudamos. Leiam juntos os esquemas, o esquema a seguir, e completem com sinais de pontuação que vocês já conhecem. Esse que a gente acabou de falar, esses todos. Sinais de pontuação ajudam a organizar o texto. Sinais de pontuação ajudam a indicar a expressividade, a expressão. E quais são os sinais de pontuação, né? Ponto final, a vírgula, travessão, a exclamação, a interrogação. Coloca aqui só os pontos, os sinais de pontuação que nós estudamos, ok? Facinho, né? Página 40. A proposta da página 40, se você tá com o seu livro aí, e é melhor que esteja, porque qualquer dúvida você vai acompanhando, e o seu livro é muito mais próximo a você do que o vídeo. É um jogo, palavras em jogo, palavras e sílabas. Vocês já sabem que sílabas não são letras, sílabas são pedacinhos das palavras. As sílabas é que formam as palavras. Lembram disso? Pois é. Esse texto aqui, na verdade, é uma canção, é uma música de Gabriel Pensador. E se vocês também quiserem ouvir, é bacana,
mas a proposta aqui é de leitura. Você sabe o que é Gualim? Para descobrir, leia o trecho de uma letra de uma canção de Gabriel o Pensador. Gualim são sílabas e ele, olha lá, eu vou contar já o segredo para vocês não ficarem quebrando a cabeça. Ele inverte, ó, língua, ele inverte. Eu vou ler o primeiro verso e vocês continuarão lendo sozinho, é muito legal. Oi, tudo legal? Daí, olha o que ele faz na continuação. Oi, do tu, gaulê, ó, tudo legal. E ele ainda coloca ainda um acento na última sílaba, que vocês já sabem que fica aqui nesse caso oxítona, para dar ali o destaque maior, o acento, para ter até a rima da música cantada por ele. Se você tiver como ouvir, vai ser bem bacana, tá? Continue a leitura. Meu nome é Gabriel. Olha lá, meu, menô, é eu brigar. É o Gabriel ao contrário. Ó, Gabriel. Como é nome próprio, tá com letra maiúscula. Eu, brigar. Ele acentua para chamar atenção dessa tonalidade, tonicidade da última sílaba, tá? Daí vocês vão lendo e vão interpretando, se puderem ouvir melhor. Qual é o segredo das palavras desta canção? Aqui a Pro já adiantou para vocês. Pensando na resposta anterior, conclua, nesta canção, o que significa Gualim? Também já respondi para vocês. Para criar as palavras na canção, o autor inventou uma regra. Observe. Quero, roqué, nome, menô, tudo, do tu. Até aí, leitura. Página 41. Leia as frases e marque a que corresponde a regra que ele usou. Ele organizou as sílabas das palavras de trás para frente. Ele organizou letras. Olha bem se ele organizou letras das palavras de trás para frente. B. Por que nas palavras oi, é, não e quer o autor não aplicou a mesma regra? Lembra de sílaba? Ele inverte a sílaba. Essa palavra aqui tem sílaba para inverter. Sílaba, sílaba. Se ela é monossílaba, não tem, é só uma. Sílaba é cada impulso de voz que emitimos ao falar uma palavra. Isso daí também vocês já sabem. Por isso essa lição aqui vai ser muito fácil. Agora você releia as palavras destacadas no item B da atividade anterior e copie a palavra com o maior número de letras. B, a palavra com o menor número de letras. Nós estamos nos referindo ao item B. 2, localize na canção Gualim palavras que você reconheceu e que tem uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Até 1, 2, 3 sílabas, a gente pode colocar umas 3, porque tem bastante. Agora, palavras com 4 sílabas, eu encontrei uma só. Palavras com 4 sílabas ou mais, eu também encontrei só uma. Então, o A, B e C dá para colocar umas 3. O D e E, uma só, já resolve o problema. Ou a questão, não o problema. 3. Escolha uma das palavras de cada um dos itens da atividade 2 e separe-as em sílabas, escreva cada sílaba em quadrinho. Você vai escolher as palavras aqui, ó. Uma que ocupe 2 sílabas, outra que ocupe 3 sílabas,
outra que ocupe uma sílaba só. Enfim, você vai escolher e vai completar. Aqui ele pede para você fazer essa escolha. Copie a palavra, separe em sílabas nos quadradinhos, ok? Página 42. Olha o Gabriel Pensador aqui, gente. A foto dele aqui, ó. E o que está escrito no quadro verde em cima, que é um destaque, vocês já sabem. As palavras podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas. Monossílaba com uma sílaba só, dissílabas com 2 sílabas, trissílabas com 3 sílabas e polissílabas 4 sílabas ou mais. Ainda bem que vocês já sabem, né, crianças? Pois é, é para ler e para tá nunca mais esquecendo. É uma coisa bem que vocês precisam saber. 4. Seguindo a mesma regra que Gabriel Pensador criou em Gualim, transforme as palavras a seguir. Olha o Gabriel aqui, ó. Fábula. O que você vai fazer? Você vai fazer a inversão das sílabas. Vai ficar labufá. Trabalho, lhobata. A última sílaba fica sendo a forte, tá bom? E façam isso com todas essas palavras. Neste caso aqui, tá? Tem 2, mas quando tiver uma só, não dá para inverter, porque monossílaba não tem como inverter as sílabas, ok? Assim também aprendo. Tem uma tirinha que é para você conversar com os colegas e se divertir. Aqui você vai ler a tirinha e vai pensar, gostaram? Do jeito que o cartunista aqui interpretou a mesma fábula que vocês leram, ele olha de outra maneira. Eu quero que vocês leiam para ver se depois, na hora da correção, vocês interpretaram da maneira que eu interpretei, porque cada um tem uma visão, né? Aqui é para ler, gostar e fazer uma semelhança com o que a gente leu. É uma outra linguagem falando da mesma fábula. Página 43. Olha como a gente achava que era muita coisa. Na página 43, o que pede para você fazer uma autoavaliação quanto ao gênero que a gente estudou, que foi a fábula, né? Escritas em forma de prosa e verso, sobre o estudo da língua, que é o parágrafo, sinais de pontuação, e sobre a oralidade, que é a participação, que a gente não falou muito, mas a gente pôde observar que a oralidade é muito importante, a língua falada é muito importante, que a pontuação está intrinsecamente ligada com a oralidade, não é? E daí tem sugestões de livros aqui para vocês lerem. Façam essa avaliaçãozinha no que você acha que você avançou e no que você precisa estudar mais, colocando um X. Ok, crianças? Façam com capricho. Até a próxima aula. Bye!